Olá pessoal, esse é o canal Medicina em Memória e eu vim aqui falar para vocês sobre um assunto que diz respeito a que momento a gente deve pensar em fazer com que o nosso parente, familiar, que a gente tem cuidado de alterações de memória, deva ser transferido para uma casa de cuidados mais especiais. Nós vivemos num país que ainda vive dentro de um certo preconceito contra casas que são especializadas em cuidar de idosos. Antigamente o pessoal chamava de asilo e isso ficou com uma aura ou com uma expressão assim de que é uma pessoa que vai para lá, é uma pessoa que sofre de abandono. Isso não poderia estar mais errado hoje. Atualmente essas casas são altamente especializadas, são casas cheias de profissionais que vão ter como tratar aquela pessoa às vezes de uma maneira muito melhor do que ela já estava sendo tratada em casa por funcionários contratados pela família ou até mesmo pelos próprios familiares. São pessoas profissionais que já têm assim uma experiência maior e também aquela pessoa às vezes que está sozinha em casa uma boa parte do dia, indo para uma casa em que ela compartilha o seu espaço com outros, ela vai ter muito mais atividade, muito mais oportunidade de estimular o seu cérebro num ambiente desse estilo. Por isso, eu faço questão de repetir assim, ó, a gente não deve ter preconceito nenhum. Cada caso é um, né? Cada família é uma. Mas assim, ó, geralmente essas casas elas fazem mais bem do que mal quando o paciente vai ser transferido para elas. Às vezes a gente sabe que não existe assim um consenso entre a família. Muitas vezes alguns familiares são contra e outros são a favores. Eu acho que a questão maior assim dessas pessoas é que quem é contra deveria ficar um tempo maior com o doente ou com a pessoa a ser transferida para realmente saber se essa pessoa tem mesmo condições de permanecer no seu domicílio, sendo cuidada daquela forma ou não. Isso não pode ser a opinião de um familiar distante, que vê pouco, que fala por telefone com a pessoa e que tenta impor a sua vontade de dizer que a pessoa não tem necessidade de ser transferida. O familiar com mais noção, com mais capacidade de determinar essa transferência é o familiar que mais convive, é o familiar cuidador daquela pessoa. Então, por favor, tirem da cabeça esse preconceito. As casas estão prontas para receber as pessoas, elas têm toda a infraestrutura e capacidade de cuidar bem dessa pessoa, e isso é uma coisa antiga, esse preconceito. É de uma época em que nossos pais de repente viveram, em que nessa época existiam poucas casas e as casas eram para quem não tinha nenhum familiar. Numa época em que as famílias eram enormes, em que os pais tinham 15, 20 filhos e o cuidado podia ser repartido entre todos. Hoje, muitos casais têm apenas um filho e vocês imaginam que às vezes um filho pode ser sobrecarregado de cuidar dos pais do cônjuge. Então, hoje a estrutura familiar às vezes não comporta um cuidado merecido dessas pessoas. Então, uma casa especializada tem toda a capacidade de ajudar nesse ponto. Claro que a decisão sempre vai caber aos familiares, nunca ao médico, mas a gente pode orientar dessa forma. Não tenha um preconceito com uma transferência desse paciente. Muitas vezes vai ser útil e vai ajudar ele. Espero também ter sido útil, desejo um bom resto de fim de semana para vocês e até uma próxima vez com o canal Medicina em Memória.